Os textos antigos não tratam os vigilantes como figuras genéricas. Eles possuem nomes, hierarquias e funções específicas, o que indica que não se trata apenas de mito simbólico, mas de uma tradição detalhada e preservada. No livro de Enoque, os líderes dessa rebelião celestial são listados nominalmente, sendo o mais proeminente Senjaza, descrito como o chefe, que articulou um juramento coletivo. Esse detalhe é crucial. Os vigilantes não caíram individualmente, mas firmaram um pacto consciente, selado por um juramento no Monte Hermon. Isso transforma a queda em um ato político e espiritual organizado, não em um simples erro passional. Ao lado de Senjaza, aparecem nomes como Azazel, aquele que ensinou a fabricação de armas, escudos e facas, e revelou à humanidade o uso de metais para a guerra. Outros vigilantes ensinaram astrologia, leitura dos astros, interpretação de sinais celestes, encantamentos, feitiçaria, manipulação de raízes e substâncias que alteravam a mente. Cada um tinha uma especialidade, como se fossem portadores de áreas específicas do conhecimento cósmico. Essa divisão de funções se assemelha, de forma perturbadora, à estrutura de ministérios ou corporações modernas, onde o poder é fragmentado e altamente especializado. Essa descrição encontra paralelos diretos em outras culturas antigas. Na Mesopotâmia, os deuses chamados Enunnaki são descritos como seres que desceram dos céus, ensinaram artes, leis e tecnologia à humanidade e governaram diretamente os homens. No épico de Gilgamesh, aparecem gigantes, reis semidivinos, e um dilúvio enviado para destruir uma humanidade que havia se tornado barulhenta, corrupta e fora de controle. A semelhança estrutural com a narrativa bíblica e enóquica não pode ser ignorada. Seres superiores, mistura de naturezas, corrupção da terra e uma grande purificação por meio das águas. No Egito Antigo, os deuses não eram etéreos, mas físicos, governando diretamente e deixando descendentes. Na Grécia, os titãs e os deuses do Olimpo se relacionavam sexualmente com humanos, gerando heróis gigantes e violentos. Em todas essas culturas, o padrão se repete entre deidades celestes, união com humanos, nascimento de híbridos e um colapso civilizacional que exige intervenção divina. Esses paralelos sugerem uma memória compartilhada da humanidade, fragmentada em diferentes tradições, mas preservando o mesmo núcleo narrativo. O elemento mais inquietante surge quando esses relatos são conectados à escatologia. Os textos antigos afirmam que os vigilantes presos permaneceriam confinados até o tempo determinado, enquanto outros continuariam ativos, influenciando a humanidade de forma indireta. Essa ideia reaparece no Apocalipse, quando prisões espirituais são abertas, entidades são soltas, e a Terra entra em um período de engano sem precedentes. Não se trata apenas de catástrofes naturais, mas de confusão mental, colapso moral e perda da distinção entre verdade e mentira. O mundo atual apresenta exatamente esses sinais. Nunca houve tanto acesso à informação e paradoxalmente tanta confusão. Verdade e falsidade coexistem no mesmo nível. A identidade humana é relativizada e a própria biologia começa a ser tratada como algo editável e descartável. O projeto transhumanista, que busca fundir homem e máquina, ecoa diretamente a antiga transgressão dos vigilantes, a tentativa de ultrapassar os limites impostos à criação. Antes, a mistura foi entre céu e carne. Agora, é entre carne e código. A escatologia bíblica não descreve o fim do mundo apenas como destruição, mas como revelação. O que estava oculto seria exposto. Isso inclui a verdadeira origem de certos sistemas de poder e a natureza não humana por trás de ideologias que promovem a desumanização em massa. Os vigilantes, nesse contexto, não retornariam necessariamente como figuras visíveis, mas por meio de ideias, estruturas e tecnologias que moldam o comportamento coletivo sem que as pessoas percebam. Quando Jesus afirma que, como foi nos dias de Noé, assim será, ele aponta para um cenário específico: uma humanidade distraída, tecnologicamente avançada, moralmente confusa e espiritualmente cega, convivendo com influências que não reconhece. Nos dias de Noé,
O problema não era apenas o pecado humano, mas a interferência externa que distorceu a criação. O mesmo padrão parece se repetir agora, em escala global. Os vigilantes, portanto, não são apenas personagens de um passado distante. Eles representam um princípio ativo de corrupção. O uso do conhecimento para dominar, não para servir. A busca por transcendência sem responsabilidade. A quebra de limites sem compreensão das consequências. Sua herança não é genética hoje, mas espiritual, intelectual e sistêmica. Eles plantaram sementes que continuam germinando em cada era que tenta substituir o sagrado pelo controle absoluto. No fim, os textos não deixam a humanidade sem esperança. O julgamento final não é descrito apenas como punição, mas como restauração da ordem original. Aquilo que foi misturado será separado. Aquilo que foi corrompido será exposto. E aquilo que permaneceu fiel será preservado. A história dos vigilantes funciona assim, como um aviso atravessando milênios. Sempre que a humanidade aceita ajuda que promete poder sem limites, ela paga um preço que ultrapassa gerações